Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Hoje, exatamente 7 de maio de 2021. Nós estamos na segunda parte, capítulo 6, Manifestações Visuais. Hoje nós iremos estudar o item 106. Já elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amado Mestre, e a espiritualidade amiga, para que mais uma vez possam, em nome do nosso Senhor Jesus, a espiritualidade possam verdadeiramente nos ajudar, nos fortalecer e principalmente nos inspirar na compreensão do estudo dessa noite. Porque é em Teu nome, Senhor, que todos nós sempre aqui estamos reunidos. Graça te damos e te pedimos permissão para iniciarmos mais um estudo dessa noite. Que assim seja. Então vamos lá. Ainda manifestações visuais. 106. Outra propriedade do perispírito, que é inerente à sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Então, ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Então, sabendo dessa informação, por que quando a gente coloca a água para que a espiritualidade possa magnetizar, a gente abre a tampa e deixa aberto? Você está achando que a tampa é um obstáculo para que os espíritos atuem sobre sua água? Então não faça vergonha não, tá, gente? Se é um mico, um orangotango, pode deixar tampado que a espiritualidade vai magnetizar sem problema nenhum, tá bom? Não existe absolutamente, olha o que ele está dizendo. Outra propriedade do perispírito, inerente à sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não existe lugar, por mais fechado que seja, capaz de impedir a entrada dos espíritos. Eles visitam um prisioneiro na sua cela com a mesma facilidade com que visitam um homem em pleno campo. Tá bom? Então não adianta você trancar a porta para o espírito não entrar, que ele vai entrar. O que impede é a vibração do espaço. Aí já é outra coisa. Porque em um ambiente que haja verdadeiramente uma proteção espiritual, espíritos perversos não adentram. Mas isso aí é outro propósito. E não porque a porta está trancada. Exatamente. 107. As aparições no estado de vigília não são raras nem constituem novidades. Aparições, tá, gente? Elas se produziram em todos os tempos e a história as registra em grande número. Não precisamos, porém, remontar ao passado. Tamanha é a frequência com que ocorre nos dias de hoje. Muitas pessoas as tiveram e as tomaram, no primeiro momento, pelo que se convencionou chamar alucinações. São frequentes, sobretudo, nos casos de morte de pessoas ausentes, que vêm visitar seus parentes ou amigos. Muitas vezes, as aparições não trazem um fim determinado, mas, em geral, podemos dizer que os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia. Interrogue cada um as suas recordações, pois é bastante reduzido o número de pessoas que não conheçam alguns fatos desse gênero, cuja autenticidade não pode dar margem a qualquer dúvida. Quanto mais eu estudo o Livro dos Médiuns, menos mística eu me torno. Porque a gente percebe que existe
muito misticismo em torno de mediunidade, em torno de ver os espíritos. Olha, meus irmãos, se alguém olhar para você e disser assim, você é médium, você pode ficar bem distante dessa pessoa, tá bom? Porque nem Kardec tinha essa capacidade. O que o professor Kardec dizia? Que era necessário experimentar para verificar se a pessoa é médium ou não. Mas você olhar em um diálogo, você já deduzir. Então aqui nós já estudamos nesse capítulo que o fato de você ter visto uma aparição, isso não te denomina médium vidente. Tá bom? Vamos entrar nos espíritos glóbulos. Titia, que coisa estranha, existe esse tipo de espírito? Olha, logo no início desse capítulo, do 108, o professor Allan Kardec, ele vai usar um termo que é muito interessante, quando ele diz assim, sistema. Então aqui nós vamos estudar mais um sistema que criaram, não foi Kardec. Kardec só pegou o tema e disse, eu vou publicar aqui e vou explicar para vocês. Então os espíritos glóbulos, que era mais um sistema que foi criado, ele vai explicar o quê? Gente, isso daqui era um problema visual. E ele vai explicar, se tivesse aqui um médico oftalmologista, ele poderia até dar uma aula legal para a gente. E os termos que o professor Allan Kardec vai usar é os termos do século XIX. Talvez hoje já sejam outros termos para retratar essa patologia nos olhos. Mas naquela época eram esses termos. Mas aqui ele comprova que é um problema visual. Que ninguém está vendo espírito e que não existe espíritos em forma de glóbulos. Ok? Então, quando alguém me diz assim, eu vi uma luzinha, um negocinho, uma coisinha, se você apertar os olhos bastante ou virar rapidamente, você vai ver um monte de luzinha. E não é espírito. Tá bom? Mas eu vou deixar o professor falar que ele vai explicar bem melhor. Então, vão ter termos aqui que a gente não conhece muito hoje, mas que para aquela época, tá bom? Algumas coisas eu pesquisei, mas ainda assim não bate muito. Mas vamos lá. As considerações precedentes, acrescentaremos o exame de alguns efeitos de óptica, olha só, que deram origem ao singular sistema dos, abre aspas aí, espíritos glóbulos. Ele grifa. Nem sempre o ar apresenta limpidez absoluta e há ocasiões em que as correntes das moléculas aeriformes, ou seja, que se parece com o ar, são perfeitamente visíveis, assim como a agitação que nelas produz a ação do calor. Vocês já viram isso, né? Algumas pessoas tomaram isto por aglomerações de espíritos a se agitarem no espaço. Basta-nos citar esta opinião para que ela fique desde logo refutada. Há, porém, ou seja, existem, porém, outra espécie de ilusão não menos estranha, contra a qual devemos estar igualmente prevenidos. Então, olha como o professor Allan Kardec, ele não era um espírito místico, um espírito crédulo, tudo ele rotulava de... Não. Então, olha só como ele vai aqui construindo o pensamento. O humor aquoso do olho apresenta pontos quase imperceptíveis, que perderam alguma coisa da sua natural transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido, cujos movimentos eles acompanham. Produzem no ar ambiente e à distância, por efeito do aumento e da refração, a aparência de pequenos discos, cujos diâmetros variam de 1 a 10 milímetros e que parecem nadar na atmosfera. Uma vez eu fiz um diálogo com um rapaz que ele tinha essa dificuldade visual. Ele disse, olha, eu vou virando e vai me acompanhando. E ele, coitado, pensava que eram espíritos, porque falaram para ele que eram espíritos. Falaram até para ele que eram ovoides, lembra? Sim, fica. Mas o dele é constante, o dele é realmente um problema constante visual. E a pessoa que, coitado, que não tem informação, sabe, jogarem
um pepino desse, vamos dizer assim, a pessoa fica desesperada. E agora, eu estou vendo espírito toda hora, mas como você está vendo espírito? E aí você vai conversar e você vai entender que, na verdade, é um problema visual. E a gente caminhou, foi para um oftalmologista. E ele faz o tratamento dele. Mas é por isso que eu digo, a gente nunca deve fazer diagnóstico, e muito menos rotular pessoas de médium. Então ele diz aqui, vimos por efeito do aumento da refração, a aparência de pequenos discos, cujos diâmetros variam de 1 a 10 milímetros e que parecem nadar na atmosfera. Vimos pessoas tomarem esses discos por espíritos que as seguiam e acompanhavam a toda parte. Olha só, gente. No seu entusiasmo, elas tomavam como figuras os matizes dos reflexos, o que é quase tão racional como ver uma figura da lua. Bastaria uma simples observação, feita por elas mesmas, para reconduzi-las ao terreno da realidade. Afirmam aquelas pessoas que esses discos ou medalhões não somente as acompanham, como seguem todos os seus movimentos. Vão para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. Ou então param, conforme o movimento que elas fazem com a cabeça. Óbvio, né, gente? Isto nada tem de surpreendente. Como a sede da aparência é no globo ocular, ela tem que acompanhar todos os movimentos do olho. Se fossem espíritos, seríamos forçados a admitir que o papel que desempenham é mecânico demais para seres inteligentes e livres, além de muito cansatismo, mesmo para os espíritos inferiores. Imagina para onde você vai com o olho, vai, mas você volta, vai para cima, vai para baixo. Então, o que o Kardec está dizendo? É um movimento mecânico. Espíritos são seres inteligentes, com movimentos próprios. Por isso que ele diz, seres inteligentes e livres, além de muito cansativo, mesmo para os espíritos inferiores. Portanto, e com maior forte razão, trata-se de um papel incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. É verdade que algumas pessoas tomam por espírito maus os pontos escuros ou moscas amauróticas, que é o termo realmente que os médicos usam, que é ver realmente aqueles pontos escuros. Esses discos, do mesmo modo que as manchas negras, têm um movimento ondulatório, cuja amplitude não vai além de um certo ângulo, concorrendo para a ilusão o fato de não acompanharem bruscamente os movimentos da linha visual. Sua razão é bem simples. Como dissemos, os pontos opacos do humor aquoso, causa primeira do fenômeno, se acham em suspensão e tendem sempre a descer. Sobem quando impelidos pelo movimento dos olhos, porém, chegados a certa altura, os discos descem por si mesmos e depois se imobilizam. Gente, olha só o professor como manja, né? Era professor de fisiologia também, né? A mobilidade deles é extrema, pois basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer rapidamente toda a amplitude do arco, no espaço em que se produz a imagem. Enquanto não se provar que uma imagem tem movimento próprio, espontâneo e inteligente, não se poderá ver no fato mais do que um simples fenômeno óptico ou fisiológico. Dá-se a mesma coisa com as centelhas que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos, pela contração dos músculos do olho e que são devidas, provavelmente, à eletricidade fosforescente da íris, pois geralmente se limitam à circunferência do disco desse órgão. Tais ilusões só podem resultar de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado seriamente
a natureza dos espíritos, por todos os meios que a ciência prática faculta, compreenderá tudo o que elas têm de pueril. Do mesmo modo que combatemos as teorias arrojadas com que se atacam as manifestações, quando essas teorias decorrem da ignorância dos fatos, também devemos destruir as ideias falsas, que denotam mais entusiasmo do que reflexão, e que, por isso mesmo, causam mais dano do que bem com relação aos incrédulos. Né? Porque imagina você dizer, porque um incrédulo vai se deparar com esse conceito que você está vendo os espíritos que são glóbulozinhos. Uma pessoa mais ou menos informada vai dizer, gente, isso é um problema visual, não tem nada a ver. Aí você acaba fazendo realmente uma divulgação negativa, né? E ele se preocupava muito, por isso é que ele diz, por isso mesmo causam mais dano do que bem. E olha um termo que ele usa, vou voltar aqui, ó. Tais ilusões só podem resultar de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado seriamente a natureza dos espíritos, por todos os meios que a ciência prática faculta, que era da observação, compreenderá tudo o que elas têm de pueril, do mesmo modo que combatemos as teorias arrojadas com que se atacam as manifestações, quando essas teorias decorrem da ignorância dos fatos. Também devemos destruir as ideias falsas que denotam mais entusiasmo. Então, por conta desse entusiasmo aqui, nós estamos fazendo um desfavor muito grande à doutrina. Item 109. Como se vê, o perispírito é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave que explicou uma porção de fenômenos e permitiu que a ciência espírita desse largo passo, fazendo-a enveredar por novo caminho, ao lhe tirar todas as características de maravilhosa. Foram os próprios espíritos, e eles mesmos nos indicaram o caminho, que explicaram a ação do espírito sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Aí encontraremos também a explicação de muitos outros fenômenos que examinaremos antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas. Quanto mais nos inteirarmos de suas causas fundamentais, tanto melhor as compreenderemos. Bem compreendido aquele princípio, facilmente o aplicaremos aos diversos fatos que se apresentam à observação. 110 para finalizar. Longe estamos de considerar a teoria que apresentamos como absoluta e como a última palavra da doutrina. Novos estudos, sem dúvida, a completarão ou retificarão mais tarde. Olha só o processo de humildade, né? Completarão ou retificarão mais tarde. Entretanto, por mais incompleta ou imperfeita que seja ainda hoje, sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos, por efeito de causas que nada têm de sobrenaturais. Mesmo sendo uma hipótese, não se lhe pode negar o mérito da racionalidade e da probabilidade. E, como tal, vale tanto quanto todas as explicações que os negadores oferecem, para provar que nos fenômenos espíritas só há ilusão, fantasmagoria e subterfúgios. Mesmo sendo uma hipótese, né? Meus irmãos, alguma colocação, meninas? Mita, Carla, Lígia, Augusto, Rosemary, tudo ok? Lúcia, perdão, Lúcia, olha, Rose, tudo ok? Então, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, por mais essa oportunidade de estudo,
e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.